Estamos chegando com mais um De Bem com Você aqui na TV Horizonte e hoje para falar sobre alimentação. Você vai conferir dicas para aproveitar as festas de fim de ano sem comprometer a sua saúde. A nutricionista Sofia Moreira, que é mestre em Nutrição e Saúde pela UFMG, já está aqui no estúdio e você não pode perder essa conversa. Então fica com a gente, o De Bem com Você está no ar. Seguinte, hein? Com as festas de fim de ano é comum que as pessoas saiam um pouquinho da rotina alimentar. Até porque, gente, tem confraternização do trabalho, com os amigos, amigo oculto, ceia de Natal, virada de ano. E esses momentos de relaxamento e celebração geralmente levam ao consumo de alimentos que não fazem parte ali da nossa dieta habitual, né? Mas antes que você pense aí, pronto, lá vem ela acabar com a minha diversão, não, relaxa. A ideia aqui é ajudar você a aproveitar melhor as festas sem comprometer a sua saúde. Mas para isso as pessoas precisam estar abertas e dispostas, né, Sofia? Seja bem-vinda ao De Bem com Você. E assim, são muitos desafios nesse período do ano, são muitos excessos, né? Quais são ali os principais desafios que você destaca, Sofia? Obrigada pelo convite, Nikele. Então, eu acho que esse final de ano, os dois maiores desafios são evitar um ganho expressivo de peso, né? Então, chegar no próximo ano com um ganho maior de peso, um ganho que impacte a saúde, né? Que já possa ter um impacto sobre a saúde, e a descompensação de outros problemas de saúde que já existam, como, por exemplo, um diabetes, entre outras condições, né? Uma descompensação associada a esse excesso nesse período, que às vezes parece um pouco curto, mas pode ser suficiente para que comprometa esses aspectos de saúde. É porque às vezes a gente pensa assim na ceia de Natal, mas não é só a ceia, né? Como eu disse, tem tantas confraternizações e realmente é um período muito bom de viver, né? E cada um tem sua forma de vivenciar esse período e é claro que a gente foi conversar com as pessoas sobre esse assunto. Vamos assistir. No final do ano, você costuma fazer dieta ou você aproveita bastante a ceia de Natal? Não, aproveito bastante a ceia de Natal. Acho que essa época do ano, acho que não precisa de fazer dieta, não. Não, tem que aproveitar, ué. Nós tem 11 meses para fazer dieta, não fez, já era. Tem que aproveitar a ceia. Não, é a época que eu como. É a época que eu como mais. O que você costuma comer lá? O que vocês costumam preparar nesse dia de Natal? Geralmente a nossa família, ela reúne, cada um leva um prato, né? E aí um leva arroz, outro leva carne, leva uma salada, doces. Aí é tudo, né? O pernilzinho, salpicão, o frango, o peru de Natal, tem que comer tudo, sem pensar no amanhã. É muita coisa boa e é tanta coisa que você não sabe o que você come primeiro. Então você aproveita à vontade, sem preocupação. Sem preocupação. Em janeiro em diante a gente corre atrás do prejuízo. Isso me chamou muita atenção, né? Em janeiro em diante a gente corre atrás dos prejuízos, comer sem pensar no amanhã, né, Sofia? É muito comum esse tipo de pensamento, né? Mas por que a gente não pode pensar dessa forma? Eu já estou dizendo aqui que a gente não pode pensar dessa forma, né? É isso mesmo? A gente tem que ter, às vezes fica essa dicotomia, né? Igual a primeira participante falou, eu esqueço da dieta, né? A gente de fato não precisa fazer dieta. Acho que o alimento, ele tem vários significados, né? A gente não pode reduzir isso a uma questão simples, tão simples. É importante a gente saber saborear momentos, partilhar momentos, e o alimento faz parte disso. Só que quando a gente, como um dos participantes disse, come como se não houvesse um amanhã, o amanhã chega, né? E aí, esse curto período, que acaba não sendo tão curto, porque não só tem as festas, as comemorações de empresa, de amigos, etc., mas entre o Natal e o Ano Novo, acaba sendo um período que mantém-se esse hábito, né? Essa alimentação mais farta, alimentos mais calóricos. E aí, em janeiro, a conta chega. Então, não só essa questão do peso, mas às vezes vários problemas de saúde. Tem gente que começa a tomar aqueles digestivos depois, sente até esse desconforto. E aí, será que consegue aproveitar?
né? Aproveitar as pessoas, saborear o ambiente, saborear as companhias. Pois é nisso que eu fico pensando. E aí, como prometido, gente, eu falei aqui que a gente vai te ajudar a aproveitar melhor esses momentos. E é claro que a gente separou algumas dicas aqui para você, né? A gente está pensando aqui numa ceia de Natal, por exemplo, mas eu acho que essas dicas valem para qualquer confraternização que você estiver vivenciando aí. Então, vamos começar, Sofia, com a primeira dica, que é se alimentar ao longo do dia. Como que é essa história? Exatamente. Bom, a ceia de Natal, ela vai ter uma fartura maior, né? Como eles citaram, tem uma carne, tem um arroz, tem um pernil, tem um salpicão, uma farofa, né? Então, sim, são alimentos um pouco mais calóricos, mas que também não tem problema nenhum a gente consumir, desde que a gente consuma com moderação. Então, a principal estratégia é antes de ir para a ceia ou para o almoço, né? Tem algumas famílias que costumam fazer o almoço de Natal, não vai em jejum. Faça um lanche um pouco antes disso, porque aí, se você for em jejum, você for com fome, você vai consumir uma quantidade maior para matar a fome. Mas o ideal é que esses alimentos sejam, como eu disse, para saborear, para degustar. Então, se você chega já, né, com a barriga forrada, né, já saciada, já tendo feito uma refeição antes, você vai conseguir saborear esses alimentos sem ter um excesso. Que é Sim. a grande dificuldade, evitar esse excesso. E é interessante você falar isso, porque eu conheço pessoas, não sei se você aí de casa conhece alguém que faz isso, costuma pular uma refeição ao longo do dia, ou até não comer mesmo, né? Para poder falar, vou aproveitar à noite. Então, não vai funcionar dessa forma. Não vai funcionar. E aí é interessante ver o lugar do alimento, né? Quando o alimento ele faz parte de toda comemoração. Então, quando eu penso numa ceia de Natal, o que é o principal? É a gente estar partilhando, estar com esse momento em família, com amigos, né? A gente está vivendo essa partilha, está fazendo essa troca, né? Sim. E o alimento, ele deve ser parte disso, não o principal. Né? E isso, Sofia, até é uma deixa para a gente chamar a próxima dica, né? Que é comer com atenção plena. O que seria essa atenção plena e como que seria isso na prática, né? Dar ao alimento a atenção que ele merece, né? Então, assim, evitar comer sem perceber. Então, por exemplo, quando a gente tem o hábito de beliscar muito, né? Vai montando o prato, vai conversando e vai comendo mais rápido, de repente você nem percebeu o que comeu. E a saciedade, principalmente quando a gente mastiga muito rápido, ela acaba ficando prejudicada. Então, quando a gente fala em comer em atenção plena, é perceber que está comendo, é perceber o alimento, é saborear, né? Não é só colocar para dentro no automático. Entendi, tá certo. E aí me vem uma questão assim, né? Porque eu já falei aqui, né, gente? São muitos eventos. Então, assim, vamos supor, na quarta você tem a festa da firma. Aí na sexta você tem um encontro com seus amigos com um amigo oculto. E aí vai seguindo na sequência, tem a ceia de Natal. De certa forma, são muitos excessos. Mas excessos, bom, na ceia de Natal já tem um excesso. Mas quando você soma o todo, são muitos excessos. E a gente vê aqui o consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo. Então aqui vem a nossa próxima dica, que está relacionada aos excessos. Excesso de bebidas alcoólicas, mas eu também coloco o excesso, por exemplo, do consumo de refrigerantes, né, Sofia? Quais são os prejuízos aí? Sim. Os refrigerantes, além de serem ultraprocessados, então você não tem nenhum nutriente neles, eles têm um teor altíssimo de açúcar. Né? Então, o grande problema dos refrigerantes, como também de sucos industrializados, sucos de pacotinho, né? Sucos de caixinha, é esse excesso de açúcar, né? Que a gente vê é extremamente prejudicial à saúde. É uma das grandes questões hoje que a gente trabalha em saúde pública, é cercar esses ultraprocessados e esses excessos. E no caso da bebida alcoólica, é interessante porque é muito comum a gente escutar, né? Por exemplo, em relação à cervejinha, né? O problema não é a bebida, o problema é o tirar gosto. Mas não é o tirar gosto. A bebida tem caloria e a caloria não é do carboidrato. 1 grama de álcool tem 7 calorias. Então, se você consome um volume mais alto de bebidas alcoólicas, mesmo com uma concentração não tão alta de álcool, uma cerveja, você vai estar consumindo uma caloria considerável. E quando você fala em destilados, que tem uma concentração alcoólica maior, né, em um
pequeno volume você já tem uma caloria elevada. E aí o destilado ainda vem num drink, que às vezes vai ter um açúcar, etc. Então, tomar cuidado com essas duas bebidas, né? Principalmente porque elas vêm acompanhadas de outras coisas, ninguém fica só bebendo, é fundamental, porque aí a caloria extra, que não serve para a saciedade, quando eu falo de suco, né, ela vai estar contribuindo significativamente para esse ganho de peso e sem que se perceba. Sim. Porque as pessoas, às vezes, não computam que elas estão bebendo, né, como algo que tem caloria ou tem essa compreensão. Então, acaba sendo um excesso muito significativo só do açúcar e do álcool. E uma estratégia, Sofia, né? O que as pessoas podem fazer para aproveitar esse momento em família, assim? Tem sucos integrais, por exemplo, seria intercalar com água, não sei, qual que é uma estratégia? Em termos de qualidade, o suco integral ele é mais interessante. É claro que eu tenho que também ter uma certa moderação, porque, por exemplo, um suco de uva tinta integral, que é maravilhoso para a saúde, né? Ele tem uma concentração de carboidrato maior, ele é 100% uva, né? Não que o açúcar, o carboidrato da fruta, seja um problema, seja um vilão, não se deva consumir, não dessa forma. Mas aí eles acabam tendo, às vezes, um pouco mais de carboidrato, mas um carboidrato que é diferente desses sucos de caixinha, etc., que tem o açúcar de adição. Então, eu só tenho que ter um pouco de moderação. E aí, como eu disse, por exemplo, o suco de uva integral, ele tem benefícios vários para a saúde, né? Já no caso da bebida alcoólica, às vezes uma estratégia mais simples a cada copo, por exemplo, de cerveja, um copo de água. Porque se você, vamos pensar assim, matematicamente, se você vai tomando seguidamente 10 copos e você usa essa estratégia, de 10 caíram para 5 copos efetivamente de cerveja. Então, assim, de uma forma mais simples, você consegue reduzir, né? Sem que esse automático que é de encher e beber, né? Sem que você tenha, às vezes, que ficar controlando tanto o número de copos, Sim. digamos assim. Mas você já consegue reduzir pelo menos pela metade. Então, é uma estratégia mais simples. Sofia, vamos seguir aqui com as dicas, né? A gente viu ali no nosso Povo Fala que as pessoas falaram da ceia, né? Que é sempre aquela mesa belíssima, com muitos pratos. E a nossa próxima dica aqui, gente, é ser estratégico na ceia. Como que eu posso ser estratégica numa ceia de Natal? Então, por exemplo, acho que foi a primeira participante que falou que sempre tem salada, né? Então, eu acho que é interessante isso, a gente, na ceia, não deixar os vegetais de lado, né? Então, pode ser até uma salada simples, um mix de folhas, com uma cenoura ralada e tomatinho, por exemplo, ou com uma fruta, por exemplo, uma manga, né? Mas não deixar de lado a salada, ela compor parte do prato. E aí, a gente saber escolher, né? A gente não precisa obrigatoriamente comer tudo que está lá. Então, a gente pode fazer escolhas. Então, por exemplo, quando eu tenho arroz, eu tenho uma maionese, né? Uma maionese clássica de batata, eu tenho um salpicão e eu tenho uma farofa. Esses 4 alimentos, eles vão ser fontes de carboidrato. Qual que você faz questão de comer? Qual que te dá prazer? É a farofa da minha tia, que é deliciosa, eu só como nesse final do ano. Tá bom, então opta pela farofa e aí não precisa colocar o arroz, né? Então, fazer escolhas nesse sentido, por exemplo, optar por uma carne que não seja tão gordurosa. Então, o peru, tira a pele dele, né? Um lombo ou um pernil, tira aquela gordurinha aparente, mastigue, né? Mastigar é fundamental para eu ter saciedade, para eu saborear esse alimento, né? Então, eu usar esse tipo de estratégia, fazer um prato colorido, começar, por exemplo, pela salada. A salada ajuda a ter saciedade, né? Então, você começando pela salada, você vai conseguir comer com mais moderação, né? Você já vai estar um pouco saciada quando você chegar nos outros pratos. E aí, por exemplo, no caso das sobremesas, é bem interessante isso. A sobremesa é depois do almoço, você já está saciado. E aí, a mesma coisa, faça escolhas, coma com moderação, coma pequenas porções, saboreando o que você realmente gosta, né? Evitando sair beliscando fora desses horários, né? Assim, não beliscar tanto
antes e depois. Então, como a gente até já falou, comer com atenção mais plena, fazendo escolhas, percebendo o alimento. Aproveitar um momento em família, né, Sofia? Conversar. Principal. Aproveitar principal. até, gente, ó, para largar o celular um pouquinho, dar atenção ali para quem está na sua frente conversando com você. Com né? certeza. E o próprio celular, ele distrai a gente da alimentação, como a televisão, né? Então, ele também atrapalha nesse sentido. E atrapalha o afeto. A gente está lá para poder curtir as pessoas, né? Então, deixar ele um pouquinho de lado, viver aquele momento. Querida, não são estratégias, né? Uma estratégia pessoal minha, e aí eu vou compartilhar com vocês. Eu costumo dar uma olhadinha ali em tudo que tem. Aí eu vou assim, bom, arroz eu como todo dia, né? Vou comer uma coisa diferente aqui hoje, então eu vou seguindo assim. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Vamos para mais uma dica? Fazer adaptações saudáveis, né? Aqui eu queria começar, Sofia, falando sobre embutidos. Normalmente tem muitos embutidos na mesa, ali na ceia de Natal, na entradinha, né? Não só na ceia de Natal, como todas as confraternizações. Como que a gente pode pensar em substituir, né, esses embutidos na mesa? Assim, essas entradinhas é interessante a gente diversificar elas. Então, por exemplo, tem uma cesta de frutas, a uva, né, aquela uvinha rosada, ela é tão clássica da ceia de Natal. Então, tem opções de frutos secos, de castanhas, frutas secas. E não só lombinho, presunto, colocar um queijo branco, você pode temperar ele com azeite, orégano. Então, dá essas outras alternativas, um patezinho, por exemplo, um patê caseiro que você faz com um requeijão light, ele pode ser alternativas mais interessantes. Então, diversificar, não deixar só os embutidos, só um provolone, como opção de tirar gosto, né? Eu acho que são alternativas interessantes. Aí hoje na internet também a gente consegue, né, uma série de ideias de receitas e tudo mais. Inclusive, Sofia, em relação à carne, né? A escolha da carne, tem alguma orientação nesse sentido também? É uma orientação que faz sentido? Claro, assim, o mais tradicional no Natal, por exemplo, é o peru, o pernil e o lombo, né? Não são carnes, assim, extremamente gordurosas. É claro, o pernil tem um teor de gordura um pouco maior. Então, dentre as opções, o que a gente tem que se atentar é isso, procurar retirar aquela gordura aparente, né? Porque a gente tem que respeitar o hábito da família. Cada família tem um hábito. Então, sempre procurar tirar aquela gordura aparente, procurar tirar a pele da porção de peru, né? Que serviu. Então, esses são os pontos principais. Mas cada família tem um hábito e tem que ser respeitado. É mais a questão de você saber fazer escolhas perante o que tem ali, né? As opções que costumam ter. E aí a gente toca também num assunto que é importante falar, gente, que é comer sem culpa, né, Sofia? Qual que é a importância disso ali, até para você conseguir aproveitar melhor aquele momento? Exatamente. Eu acho que hoje existe um peso em determinados alimentos, né? Carboidrato é um vilão, é quase como se fosse um verdadeiro pecado na ceia de Natal, né? Não, eu acho assim, salvo se você tiver restrições clínicas, então alguma doença, alguma condição de saúde que te impeça efetivamente de comer um alimento, porque ele pode ter um problema muito grande, um paciente renal, um paciente hepatopata, um paciente diabético muito descompensado, salvo essas exceções, todo mundo pode comer de tudo, desde com bom senso, com moderação, e tá tudo bem, né? Assim, às vezes a gente demoniza tanto alguns alimentos e, na verdade, isso não tem necessidade. Não é um alimento que vai trazer um problema de saúde. É o conjunto de uma alimentação toda. Então, eu sabendo comer para saborear, né? Eu sabendo comer com moderação, eu falo assim, o bom senso não tem problema, não precisa se sentir culpado por comer algo gostoso. A grande questão é o excesso. E eu falo muito, assim, aqui no De Bem Com Você também sobre equilíbrio, né, Sofia? E, inclusive, a gente está falando sobre adaptações, né? Fazer essas adaptações ali na sua ceia. Então, por exemplo, vamos dar alguma dica aqui de receitinha. A gente tem essa farofa funcional. Como que é essa farofa? O que está substituindo ali? Isso. A farofa funcional é um prato que eu particularmente acho saboroso, não é só papo de nutri, né? É uma farofa com, a gente vai colocar as receitas, eu acho, né? Frutos secos, então castanhas e frutas secas. E aí o interessante é que substitui parte da farinha tradicional de mandioca por farelo de aveia, que é excelente para a saúde, inclusive contribui para o controle de glicemia, controle de colesterol e fica extremamente saboroso. Então você vai dourar as cebolas como de hábito, né? E aí
coloca esses frutos secos, então seria uma farofa disso, mas também pode ser feito com uma farofa de ovo tradicional. Sim. E aí a grande estratégia, a grande sacada disso é essa troca de parte da farinha de mandioca por farelo de aveia. E justamente por estar junto ali, às vezes fica um pouco imperceptível. Acho que a pessoa não vai nem perceber. Vou testar isso lá em casa, hein? Vou ver se o pessoal vai perceber. Exatamente. Tem a rabanada de forno também, né? Que a rabanada é tradicional. Então, fazê-la no forno já é uma estratégia interessante. E a rabanada é muito saborosa, né? Trocas simples, como por exemplo, ao invés de usar um leite integral, usar um desnatado. E ao invés de fazer ela frita, fazer ao forno, ou por exemplo na air fryer, né, que não precisa de óleo, já reduz um pouco a caloria, mantendo o sabor e mantendo a textura. Então acaba sendo, como você disse, uma troca muito imperceptível, né, em termos de sabor, até mesmo de consistência. Sim, a outra ideia que a gente tem aqui é esse salpicão saudável, né? O que torna esse salpicão saudável, Sofia? Então, seria a troca da maionese por um iogurte natural, né? Que pode ser também desnatado ou não, mas só de você trocar uma maionese por um iogurte natural, uma maionese que é ultraprocessada, já é uma troca muito interessante, muito inteligente, e evitar a batata palha, né? Sim. Então você mantém os outros ingredientes e faz essa substituição. Perfeito, são muitas dicas. Deixa Vou muito fazer o sabor. seguinte, eu vou negociar com o pessoal do marketing aqui, ver se a gente consegue colocar essas ideias lá no Instagram, que aí o pessoal consegue acompanhar direitinho, né, Sofia? Muito obrigada. Infelizmente aqui, ó, o programa já acabou, passou muito rapidinho, nem percebi. Mas muito obrigada por vir aqui hoje. E assim, vai ajudar, acho que a ceia de Natal de muita gente aí, viu? Eu que agradeço o convite, Nikele, é sempre um prazer. É isso, você viu, né? Você pode sim aproveitar as festas e os pratos típicos desse período do ano, mas com moderação. Lembra do equilíbrio, hein? Pensa assim no amanhã. Comer de forma descontrolada pode prejudicar a sua saúde e ainda atrapalhar, né? Esse momento que era para ser divertido. Vamos pensar nesse equilíbrio. Pode ser? E boas festas para você e para sua família. Aproveita as pessoas que estarão ali ao seu redor. Fique bem e cuide da sua saúde. É isso, hein? O De Bem com Você está chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no YouTube, basta procurar pelo canal TVH. O Instagram, nossa, eu já falo aqui, todo programa tá cheio de conteúdo, todo dia tem coisa nova. Então segue o nosso perfil no @TV Horizonte Oficial. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau!